querido aluno, olá, querido aluno, você que está aí sobrevivendo ao curso auxiliar administrativo do Senai nessa época de pandemia. Será que você está isolado, sem contato, sobrevivendo ao caos gerado pelo coronavírus? Eu estou aqui também no home office, virando nos 30 para conseguir fazer aquilo que eu preciso fazer para que essa aula chegue até você. E aí nós estamos numa nova disciplina agora. Agora é a disciplina de comunicação e tecnologia. Então, imagina só aquilo que nós vamos ter que trabalhar. Se em sala de aula a gente já ia utilizar a tecnologia, imagine agora separado. Nós vamos ter que usar muito mais a tecnologia para dar conta da nossa comunicação. Nós vamos ter aí pela frente mais 12 aulas até o final deste curso. Então, é a última disciplina que vocês têm comigo, Comunicação e Tecnologia, 12 aulas, e eu vou mostrar o planejamento dessas 12 aulas agora para você aí na tela. Muito bem, então nós temos aqui o nosso roteiro das aulas de toda a disciplina de Comunicação e Tecnologias. São 12 aulas. Então, a primeira aula, nós vamos falar desse lançamento do concurso de oratória, é hoje. A gente já vai começar a se preparar. Lembre que desde o primeiro dia, desde o nosso primeiro encontro lá em sala de aula, ainda eu falei que a gente ia passar por isso. Então, se você está lembrado, você já foi se preparando psicologicamente para esse momento. Vamos falar de algumas técnicas de oratória, vamos pensar aí também como vai ser essa produção. E assim a gente vai ver aí as nossas 12 aulas. Essa ordem dessas aulas podem mudar, ok? E ao final aqui tem as atividades avaliativas. São as 6 atividades avaliativas. E nessas 6 atividades avaliativas, 5 delas envolvem tecnologia, porque essa é o nome da nossa disciplina. Então, esse é o conteúdo que nós vamos ver durante essas 12 aulas, que vocês vão receber aí também no grupo, e você pode ter guardado ou impresso esse documento, ok? Muito bem, depois de você conhecer todo o conteúdo que nós vamos ver durante essas 12 aulas, você já viu aí que a nossa primeira aula, o nosso primeiro encontro, vai falar de um tema muito importante que vai percorrer todos os 12 encontros, ou seja, a oratória. Nós estamos trabalhando com comunicação e a nossa comunicação é baseada naquilo que nós falamos ou nós escrevemos, ok? E nesse momento nós vamos aliar a tecnologia a tudo isso. Então, como é que nós vamos trabalhar com oratória neste momento em que nós estamos separados aí por essa questão de quarentena, de coronavírus, que você está aí na sua casa, eu estou aqui na minha casa gravando aula e mandando uma aula através de um link do YouTube para que você assista. Muito bem. Vai funcionar dessa forma mesmo, né? Bem simples, utilizando toda a tecnologia a nosso favor. O curso de oratória que nós fazemos no Senai, ele é tradicional dentro da leitura e comunicação. Como nós não temos mais a disciplina de leitura e comunicação, ela foi desmembrada em 3 disciplinas, 2 vocês já cursaram, nos resta agora essa disciplina de comunicação e tecnologia, e é nela que nós vamos trabalhar a oratória. Nós vamos começar hoje com esse argumento, mas ela termina só lá no finalzinho da disciplina. Então, hoje nós começamos a nos preparar passo a passo, dia a dia, para uma coisa que vai culminar lá no fim, num evento bem legal que todo mundo vai participar. Como que vai ser essa oratória? Muito bem. Não é preciso dizer para você a importância que é saber dominar a oratória. Eu não vou perder muito tempo da aula aqui falando da importância da oratória, no sentido de convencer as pessoas, porque tudo isso você já sabe, desde os gregos, desde o Império Romano, da importância que isso teve também aqui no Brasil e em outros países, com as pessoas que convenceram as outras ou levaram até as outras pessoas a fazerem coisas erradas através da sua própria oratória. É muito comum nos filmes de guerra, por exemplo, quando você está assistindo e está chegando num determinado momento do clímax, né, a batalha final, sempre aparece uma pessoa
que fala e que comove aquelas pessoas que vão para a guerra para que deem o seu melhor e que saiam vencedores. As palavras têm esse poder de convencer e de levar alguém a fazer alguma coisa. Nós vimos, por exemplo, na Alemanha, o Hitler usando a sua oratória não para o bem, usando num contexto errado. Um contexto correto que nós vemos acontecer, ou melhor, que nós vimos acontecer, é Martin Luther King. Ele usou da sua oratória para levar muitas pessoas ali para aquela questão que estava acontecendo nos Estados Unidos, em relação ao preconceito, à segregação racial. Você lembra desse fato, desses 2 episódios da história? Se você não lembra, dá uma pesquisadinha lá na internet, pesquisa lá como é que esses 2 personagens usaram a oratória ao seu favor. Mas eu não quero falar de oratória nesse sentido. Eu quero dizer oratória agora no sentido do trabalho. É muito comum no dia a dia a gente ter que conversar com as pessoas lá no trabalho e é também muito complicado às vezes quando nós temos que expor a nossa ideia diante de um grupo muito grande de pessoas. Nós sentimos um pouquinho assim, aflitos, tímidos, com medo de falar algo errado. Preste bem atenção, a gente não tem medo de falar errado. A gente não tem medo daquilo que as pessoas vão falar de nós. Nós temos medo porque nós não estamos preparados. Quando nós nos preparamos para aquilo, o medo automaticamente ele diminui. É óbvio que esse medo, esse receio, ele sempre vai estar presente, mas quanto mais preparado para falar você estiver, menor vai ser o seu medo diante daquela situação. O que é muito comum hoje? Antigamente, era muito comum você ir num determinado lugar, existe hoje isso ainda, né? Você quer vender alguma coisa, você vai lá num determinado lugar, vem um vendedor, conversa com você e vende aquele produto com você. Mas o que muitas empresas estão fazendo hoje? Eles estão aproveitando aquela mesma fala do vendedor que oferecia o seu produto para uma pessoa só, e agora eles marcam encontros e reuniões, ao invés de mostrar o seu produto para uma pessoa, agora eles conseguem oferecer aquele mesmo produto para 10, 15, 20 pessoas. E aí, dependendo da oratória que o vendedor tem, ele consegue vender muito mais o seu produto. É ao mesmo tempo, praticamente, só que ele atende muito mais pessoas. Essa é a importância da oratória no mercado de trabalho. Imagine você na escola quando vai apresentar um seminário. Eu sei que muita gente, quando vai apresentar um seminário, né, as pernas tremem, se escondem atrás da folhinha que está lá segurando. Não é porque eu sou professor que eu não sinto esse receio também. O que acontece é que, depois de algum tempo, você, quer queira, quer não, você já se acostuma com essa situação de estar ali à frente das pessoas. Mas o pior não é estar ali à frente. O pior é estar ali e não saber o que falar. Porque quando você não sabe o que você vai falar, você começa a inventar situações, inventar coisas na sua cabeça para encher linguiça, literalmente. E as pessoas que estão ouvindo, ela consegue perceber que você está enchendo linguiça, que aquilo que você está falando não tem nada a ver com a necessidade daquele produto. O nosso medo principal qual é? Ir à frente e não saber o que falar. Então, por isso que quando você vai vender um produto, você tem que conhecer o produto para poder explicar quais são os benefícios e as vantagens daquele produto para quem está comprando. Quando você vai explicar um conteúdo, você tem que explicar sabendo exatamente o que é aquele conteúdo, porque se caso surgir alguma dúvida, você também está preparado para explicar aquilo que o seu aluno ou o seu amigo quer saber. Tá? Tem muita gente na hora de uma apresentação, de um seminário, ele simplesmente quer segurar o cartaz, porque é muito mais cômodo, ele não se expõe tanto. Mas a oratória não quer dizer que você vai simplesmente chegar à frente e ficar falando, tentando lembrar tudo aquilo que você aprendeu. Eu estou aqui falando com vocês, mas eu tenho uma folhinha aqui com tudo aquilo que eu preciso falar. Quando eu vou para uma sala de aula, e vocês já perceberam isso,
eu também tinha aquela folhinha com todos os conteúdos anotados exatamente o que eu precisava falar naquele momento. Então, a oratória não é você decorar um texto e tentar falar tudo de cabeça, de cor e salteado. Não. A oratória nada mais é que você preparar um texto, conhecer aquele texto e apresentar aquele texto. Você pode ler o texto, você pode ler o texto. Você também tem que interagir com o seu público. Então, você pode acompanhar o seu texto de uma forma e também ter a interação. Ok? Então, essa é um pouquinho aí da importância da oratória no nosso dia a dia. E como é tradicional, no nosso curso assistente administrativo, fazer um concurso de oratória, em virtude da pandemia, em virtude desse distanciamento social, nós não vamos realizar aí um concurso de oratória presencial. Nós vamos adaptar essa situação, mas o concurso de oratória, ele permanece. Como é que ele vai ser adaptado? Ele vai ser adaptado através de vídeo. Você vai preparar o seu texto, eu vou passar aqui o assunto para você e você vai se preparar para que no dia você grave o seu texto e envie o seu texto no dia do concurso. Somente no dia do concurso é que você vai enviar. Mas para isso a gente precisa se preparar. Nós estamos falando aqui de uma realidade, estamos se adaptando para uma realidade. Professor, o que eu vou falar no meu texto de oratória? Preste bem atenção. O tema da oratória é o jovem e o seu papel como cidadão na sociedade. Esse é o tema o qual você vai ter que desenvolver o texto para escrever a sua oratória. Professor, mas como é que escreve um texto de oratória? Vocês já aprenderam como é que se escreve redação. Lembra lá como é que se faz a redação? Lembra? Muito bem. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. A introdução, contextualização, a sua opinião, os seus argumentos no desenvolvimento e a conclusão. É a mesma coisinha da redação, igualzinho, a mesma estrutura. Só que agora você vai fazer o seu texto baseado nesse tema e aí você vai apresentá-lo. Ao invés de entregar ele escrito, você vai apresentar o seu tema, ok? Você pode escolher aí o título que você quiser para o seu texto. Lembrando que o tema é esse, o jovem e o seu papel como cidadão na sociedade. Tem alguns critérios, é óbvio que tem. Qual é o tempo? O tempo mínimo e tempo máximo precisa ser respeitado. O tempo mínimo é de 2 minutos e o tempo máximo de 4 minutos. Então, veja que você tem 2 minutos ali de intervalo. Então, é muito difícil você não ficar dentro do tempo, a não ser que você faça um texto muito curto. Tá? Mas vocês vão perceber aqui, na hora que a gente começar a treinar os textos de oratória, que não é tão difícil assim fazer um texto que tenha, no mínimo, 2 minutos. Então, tempo de 2 a 4 minutos, ok? Já disse aqui que a construção do texto de oratória é igual à construção do texto de redação. Qual é a única diferença? Como você tem um tempinho maior, né, de 2 a 4 minutos, ao invés de você fazer aí 3 parágrafos de desenvolvimento, você pode fazer aí 5 parágrafos de desenvolvimento. Então, como é que vai ficar? Um parágrafo de introdução, 5 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Isso vai dar mais ou menos entre 30 e 40 linhas. Lembra que a redação mínima era 30, o máximo era 30 linhas? Aqui você vai poder passar um pouquinho. De 30 a 40 linhas é o texto ideal para a sua redação. Só que tem um detalhe. Esse texto, de 30 a 40 linhas, ele é adequado para esse tempo, desde que você não pegue o seu texto e fale, blá, 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 saia vomitando o seu texto assim, rapidinho. Porque daí, em 1 minuto, você terminou. Tá? E nem
Também, se você começar a falar muito devagar, você vai estourar o seu tempo. Então, 30 a 40 linhas é o tamanho ideal para que você apresente o seu texto de uma maneira adequada. Ou seja, o seu texto está compassado, né? Uma apresentação onde você tem a interação com o público, onde você consegue acompanhar o texto que você produziu. Como eu falei, tem muita gente que acha por aí que oratória é decorar o texto. Oratória não é decorar o texto. Se você vê os políticos que estão aí no Senado, na Câmara de Deputados, muitas vezes eles estão lendo o discurso que eles prepararam. E muitas vezes eles nem interagem com o público. Né? Eles estão fazendo a sua oratória, mas eles estão só lendo. O discurso lido ele é muito fraco. Então, qual que é a ideia? Você pode ter o texto para se basear, mas você vai acompanhando o seu texto e também tendo com todos os ângulos da plateia. Obviamente, você vai ter somente com a câmera nesse momento, porque vai ser gravado, você vai tendo essa interação com a sua câmera. Então, você vai lendo, você pode botando o dedinho aqui assim, ó, e conforme você vai lendo, você vai tendo essa interação, vai mostrando aí os seus sentimentos na sua face, aquilo que você quer transmitir, não só com as suas palavras, mas também com a sua expressão facial e com os seus gestos, ok? Coisa interessante aqui. Esse texto que você vai construir, eu não vou corrigir, ok? É um texto de 30 a 40 linhas e você não vai mandar para eu corrigir esse texto. Por quê? Porque eu vou fazer parte da avaliação dos textos. Então, eu não quero ter nenhum contato com o texto antes de ver a sua apresentação. Como é um texto de oratória, não me importa o texto escrito. O que me importa é a sua apresentação, é o seu desempenho na apresentação. É isso que eu quero ver. Posso pedir ajuda para outros professores? À vontade. Se você conhece um outro professor de filosofia, de história, de ciências, de língua portuguesa, ou um amigo, pode pedir ajuda para ele. Peça ajuda para quem você quiser para ajudar a construir o seu texto. Um texto bem construído, ele já ajuda muito para que a sua nota seja boa. Mas eu não vou fazer essa correção de ninguém, porque eu não vou me envolver diretamente com os textos, porque eu vou fazer parte do julgamento. E quando eu falo julgamento, já que é um concurso, não vai ser um concurso onde só eu vou avaliar. Nós vamos ter aí mais 3 pessoas que vão assistir todas as suas apresentações e vão, no final, fazer uma média da sua apresentação. E essa média vai ser a sua nota, ok? Então, é por esse motivo, simplesmente, que eu não vou ficar dando dica para uma ou para outra pessoa, porque não tenho como dar dica para todo mundo. Senão, os textos vão ficar iguais. Professor, posso pesquisar na internet o assunto? É óbvio que você pode pesquisar na internet. Você deve. O que você não pode fazer é o quê? Copiar da internet. Exatamente. Você não pode copiar da internet. É muito comum, eu vejo sempre isso acontecer nos textos de oratória, porque o aluno ele vai lá na internet, vê alguma coisa e copia no seu texto. E como o tema é igual para todo mundo, não é difícil perceber quando tem 10 textos numa turma só, muito parecidos. O que esses alunos fizeram? Todos foram no mesmo lugar, pegaram a mesma coisa, não mudaram nada e colocaram no seu texto. Então, isso não é interessante. Quando o jurado perceber que aquilo que você escreveu, o outro também escreveu, o outro escreveu, o outro escreveu, ele vai perceber que aquilo ali está na internet, de algum lugar veio, não teve como todo mundo pensar a mesma coisa com as mesmas palavras. Então, a internet você vai utilizar ao seu favor e não contra você. Pesquise o assunto, mas construa o seu texto. Né? Se alimente das informações e processe essas informações para que você tenha um texto muito bom, ok? Outra coisa que você vai fazer no dia da gravação do seu texto. Você está percebendo que hoje, ao contrário das outras aulas, eu estou em pé. Eu não estou sentado. E
dar aula em pé é muito melhor, porque você consegue ir para cá, consegue ir para lá, né? Quando você está sentado, você fica um pouquinho deslocado. Então, nessa disciplina, eu vou ficar todas as aulas assim, em pé. Tá? Isso é até melhor, né? Flui até melhor a voz. Mas o texto de oratória, depois que você construir, você vai ajeitar lá o teu celular num tripézinho, ou vai botar ele apoiado em algum lugar e vai gravar o seu texto em pé, desse jeitinho assim, em pé. Faz lá uma mesinha, uma tribuninha, um púlpitozinho, que nem eu fiz aqui, ó. Coloca o seu texto em cima dele e, a partir disso, você consegue acompanhar o seu texto e, a todo momento, você consegue aí olhar para a câmera. Então, isso tem que estar acontecendo, essa interação, porque quem que está lá na câmera é o público, né? Nós não estamos aí todos reunidos, você não tem como olhar para a plateia, você tem que olhar para o público. O público está onde? Está em casa, está assistindo, então você tem que olhar para a câmera, né, como se fosse para o público. É muito comum, né, isso acontece quando eu estou gravando a aula, porque assim a câmera se encontra num lugarzinho do notebook e eu vejo embaixo a tela. Então, eu começo a olhar para a tela como se fosse a câmera, mas a câmera não é a tela. Então, o meu olhar fica um pouquinho mais desfocado para baixo. Né? Já percebeu que isso acontece quando você está tirando uma selfie no celular? Né? Você olha para quê? Você olha para o monitorzinho, para a telazinha, para onde está saindo a foto. Mas você tem que olhar para onde? O centro da câmera, porque senão você vai ficar assim com os olhinhos meio torto. Então, isso aqui também é a mesma coisa. Na hora que você for gravar, você foca lá no centro da câmera, não na telinha, tem o seu textinho numa base, num púlpito, que nem eu estou fazendo aqui, e em pé começa a apresentar o seu texto, ok? Para quem é tímido, para quem é introvertido, não gosta de falar em público, essa é a oportunidade, porque agora vai ser em vídeo. Né? Você vai poder gravar aí na sua casa, sozinho, e simplesmente enviar o vídeo. Ninguém vai ver você gravar. Né? Você pode convidar uma plateia para você aí também, não tem perigo não. Mas o vídeo é só você e o vídeo. Então, menos mal que o trabalho é em vídeo para quem é tímido, para quem é introvertido, não tem essa dificuldade, ok? Hoje nós estamos começando a disciplina com esse conteúdo de oratória, mas o dia que você precisa estar com o vídeo pronto é a 10ª aula. É a 10ª aula, que é o concurso de oratória. Nós já estamos começando hoje, para que você já saiba, já se prepare desde já para a aula número 10, porque lá na aula 10 o teu vídeo tem que estar pronto, porque é lá que esse concurso vai acontecer. É neste dia, aliás. Então, você tem mais de um mês aí para se preparar para esse momento, ok? Então, o que eu deixo de dica para você? Começa a construir o seu texto já nessa semana, ok? Começa a construir o seu texto já nessa semana, aproveita o fim de semana, já dá uma melhoradinha nele, e assim que você tiver já nesse primeiro momento o texto de 30 a 40 linhas pronto, já nessa semana, durante esse mês que vai ter pela frente, você vai o quê? Vai simplesmente treinando. Você vai poder gravar várias versões de você fazendo a sua apresentação, escolher a melhor e enviar no dia, porque você não vai enviar antes, você só vai enviar no dia do concurso de oratória. Então, por isso, você já se prepare desde antes. Faça o seu texto antes, já vai treinando. Não deixe para a última hora, porque daí, na última hora, é óbvio que dificilmente vai ficar bom, né? Porque o tempo é fundamental nessa questão. Ok? Eu quero mostrar para vocês, antes de continuar esse assunto, de mostrar alguns vídeos que podem ajudar vocês nesse momento. Vocês sabem que, como professor de português, eu deveria falar muito mais formalmente do que eu falo. Eu, às vezes, uso gíria, brincadeira, porque é o meu jeito de falar mais comumente, né? Porque eu acho que se eu falar de um jeito muito mais formal, o aluno que está do outro lado ele vai dormir, já que ele já está assistindo essa aula de pijama,
na cama, né? Ou logo depois do café da manhã, ou nem levantou para o café da manhã, ou almoçou e voltou e foi para a cama para assistir a aula. Então, assim, uma bobeadinha que eu dou aqui, ele dorme. Então, eu tenho um jeito mais louco assim de falar. Não deveria, mas tem, ok? Então, não é uma dificuldade, mas eu sei que isso um pouquinho, às vezes, atrapalha, ok? Outra coisa que é uma dificuldade que eu tenho, e vocês já sabem isso, eu já falei desde a primeira aula, vocês percebem que algumas palavras eu não pronuncio direito. Né? E eu não tenho medo disso. Mesmo sendo professor de português, vocês sabem que o meu R e o meu L, na hora que eu vou falar um clube, em vez de falar clube com L, eu falo com R. Então, muitas palavras eu acabo falando dessa maneira. Se eu não pensar bem antes, eu vou colocar um R no lugar do L, certamente. Qual que é a dica? Né? Qual que é a maneira que eu tenho de não cometer esses erros? Evitar essas palavras que têm o L, mas também, no momento que eu vou precisar falar, pensar bem antes nela, antes de falar. É óbvio que quando eu estou assim, num diálogo muito mais acelerado, não tem como eu fazer isso. Né? Então, eu sei que eu tenho essa dificuldade de dicção em muitas palavras. Eu, como professor de português, não poderia ter isso. Né? Eu teria que ter muito mais atenção nessa questão, mas eu sei que eu tenho. E mesmo assim, eu quero mostrar para vocês, mesmo não tendo uma pronúncia lá maravilhosa, no ano de 2007, já que eu gosto de falar de mim, né? Ó, aqui, ó, UniOeste premia vencedor de concurso. O concurso de quê? Concurso de oratória. Então, eu estava bem mais novinho nessa foto. Depois eu mando a foto inteira para vocês verem aí no grupo. E eu tenho aqui guardado até hoje, né? 2007 são aí 13 anos, ó. O texto que eu utilizei, né? Vocês não vão conseguir ler aqui, depois eu fotografo e mando para vocês também terem uma ideia, né, de como eu fiz esse texto. O tema era nepotismo e cidadania. Então, mesmo eu com todas as dificuldades de dicção, de pronúncia, de falar doido que nem eu falo, eu ganhei concurso de oratória. Isso não quer dizer que os outros caras eram ruins, não, eles eram muito bons. Só que eu me preparei. Né? E quando a gente se prepara, a gente pode se superar. E é isso que a gente quer ver com vocês, essa superação da dificuldade. Eu sou tímido? Maravilha! É um momento que você tem para vencer esse desafio e se superar. Depois eu vou falar de um estímulo para que você se supere também nessa dificuldade. Eu vou mostrar aqui alguns vídeos para que você assista e no final de cada vídeo eu vou fazer um pequeno comentário. Então, nós vamos assistir um texto de oratória de um aluno do ensino fundamental, um texto de oratória de um aluno do ensino médio e um texto de oratória de um universitário. Todos os três têm pontos positivos e negativos. Então, ao final de cada um deles, eu vou estar comentando alguma coisa aqui. Eu não vou colocar esses vídeos junto com essa aula, porque se você já sabe, se eu coloco o vídeo aqui junto com o meu, com essa aula, o YouTube pode barrar o meu vídeo. Então, o que eu faço? Eu vou colocar lá na descrição, né, o primeiro link, dizer assim, aluno do fundamental, e vou colocar o link. Então, o que você faz nesse momento? Você pode dar um pausa no vídeo, abrir uma outra janelinha aí e assistir o vídeo de oratória do aluno do fundamental. Depois que ele terminar, você volta para cá para a gente continuar a nossa conversa, beleza? Então, curte aí o primeiro vídeo do aluno do fundamental. Do fundamental, viu que eu errei? Né? Eu também erro. Curte aí. Muito bem, então você acabou de assistir essa apresentação desse aluno do ensino fundamental e eu quero comentar algumas coisas que saíram bem e outras que não tão bem assim. Na minha opinião, eu já participei de concurso de oratória e também sempre participei de bancas logo após isso. Então, eu posso dar aqui alguns detalhes e algumas dicas do que aconteceu nessa oratória que poderiam ser melhoradas. Vocês podem perceber que esse aluno ele tem o texto na ponta da língua. Tá?
Isso não é bem correto. Por quê? Porque quando a gente memoriza tudo, se no momento que você está falando você esquecer, isso possibilita que o seu branco seja maior. E tem gente que quando dá um branco, ele entra em desespero. Então, o ideal é você saber o texto, mas sempre estar acompanhando o texto no papel, né? Você pode estar fazendo com o dedinho aqui, passando bem devagarinho, e está sempre tendo esse contato com a plateia, ou seja, nesse caso, com a câmera, ok? Então, neste caso, ter o texto na mente decoradinho e ficar recitando o texto como se fosse um poema não é a coisa melhor. Isto é a opinião de muita gente que trabalha aí nesse ramo de oratória. Tem gente que acha que tem que decorar o texto. Não é isso a oratória, não é uma coisa de decorar, ok? Você vai perceber também que ele faz alguns gestos e alguns gestos ele destoa daquilo que ele está falando. Como assim, professor, o gesto destoa? Porque quando nós falamos normalmente e fazemos os gestos, esse gesto ele é feito mais automático, ok? E quando o gesto é automático, ele não destoa daquilo que eu estou falando. Quando ele é um texto muito ensaiado, eu corro o risco de falar uma coisa e fazer um gesto um pouquinho diferente, que não seja um gesto voluntário, é um gesto mais artificial. É óbvio que eu não vou poder falar assim, e ele morreu, e dar uma risada. Mas, às vezes, eu acabo me contradizendo com o meu próprio corpo quando eu faço um gesto um pouquinho diferente daquela mensagem que eu estou tentando passar. E você vai perceber nessa apresentação também que ele teatralizou muito, né? Ou seja, ele ergueu e variou muito o tom de voz e destoava daquele tom de voz que ele tinha antes, que quase parecia um grito, né? Então, isso também não é interessante. Você pode trabalhar a modulação da sua voz, mas que não fique tão diferente do seu tom normal. Então, você continua falando normalmente, aumenta, abaixa a voz, mas que não destoe tanto no tom padrão, porque senão vai ficar parecendo uma coisa muito artificial, ok? E uma coisa muito legal, e isso eu acho interessante, dentro de um concurso de oratória, é a roupa. Você percebeu que roupa que ele estava? Ele estava com terno e gravata. Professor, mas isso conta? Isso não conta, mas faz parte da apresentação pessoal, ok? Imagine se vai um cara com a camiseta rasgada, de qualquer um chinelão de dedo. Você está fazendo um oratório, você está se expondo, então você está vendendo o seu produto. Então, tecnicamente, isso pode chamar a atenção negativamente de outras pessoas. Lembra da disciplina anterior, quando nós falamos do tal do ruído da comunicação? O que era o ruído? Era tudo aquilo que tirava a tua atenção da tua mensagem, é o ruído. Então, quando você vai com uma roupa muito estranha para uma oratória, a tua mensagem pode ser perdida, porque o pessoal pode perceber, pode prestar atenção, não em você, no que você está falando, mas na sua roupa, ou naquele brinco enorme, ou num cabelo virado para cima. Então, tudo isso contribui para a sua oratória. Então, é óbvio, você não precisa ir de terno e gravata e nem de vestidão. Você vai uma roupinha ali mais clássica, uma roupinha normal, e não tem perigo nenhum. O que você não pode fazer é ir com uma roupa totalmente extravagante, né? Porque essa questão do visual chama muito. Falando em visual, o que ele fez no meio da apresentação? Ele ergueu uma folhinha, né, com a bandeirinha do Brasil. Isso é interessante. Você não vai trabalhar com o PowerPoint, porque nesse texto de oratória é só a sua fala e o público, é você interagindo com o público. Então, você não tem uma apresentação. Você não pode usar nenhum mecanismo. Mas erguer uma fotinha, alguma coisa que ilustre aquilo que você está falando, tudo bem. Agora, o multimídia você não vai usar. É só você e a sua plateia, o seu público, ok? Uma fotinha não tem problema, não vai atrapalhar em nada. Isso eu acho interessante, porém ainda é arriscado dependendo de qual elemento visual você vai utilizar, porque lembra, a sua atenção vai ser tirada de você para aquele elemento. Então, se o elemento não for bom o suficiente,
a sua atenção está indo para o lugar errado, ok? Uma outra coisa que esse, na minha opinião, é negativo, ele, no momento da oratória, o que ele faz no finalzinho? Ele pega, ele sai de trás do púlpito com outro microfone e você vai perceber que a voz dele destoa bastante com o outro microfone e ele chega bem pertinho dos jurados e faz a sua frase final. A frase final ele ficou em forma de poesia, né? Ele fez um versinho que rimou e pode fazer um verso, pode usar citação, pode usar uma música, mas tem que tomar cuidado, porque toda vez que você sai daqui de trás desse púlpito, dessa plataforma, dessa mesinha aqui, isso aqui inconscientemente é uma proteção entre você e a outra pessoa, principalmente para quem é tímido. Para quem é tímido, para quem é introvertido, isso aqui é um muro de proteção que te protege da reação das pessoas. Então, quando você sai daqui de trás e vem aqui para frente, você fica automaticamente desprotegido. E o que eu já vi várias vezes acontecer? Algumas pessoas que saem daqui de trás e aí eles se sentem desprotegidos e perdem toda a noção do que estava falando e começam a inventar coisas na hora. Então, tomem cuidado ao sair daqui de trás. Isso aqui é a sua proteção. Não é à toa que concurso de oratória tem essa mesinha, tem uma plataforma para você apoiar o seu texto. Você precisa ficar ali atrás. Saia dali de trás se você realmente tiver certeza daquilo que você vai fazer lá na frente, ok? Uma coisa bem interessante é isso. E falando já desse critério das roupas, do ruído, eu lembro que nesse mesmo concurso de oratória que eu participei, numa outra etapa que eu fui, o cara terminou a apresentação dele, ele foi uma apresentação muito boa, e no final, depois que tinha acabado, ele pegou, fez um chifrinho com a mão e gritou assim, rock and roll! Todo mundo ficou olhando para ele assim, tá, ele pode gostar de rock, não tem nada a ver, porém, naquele lugar, naquele momento, não é a hora dele falar aquilo. Então, aquilo foi um ruído enorme que, com certeza, acabou prejudicando ele na sua avaliação, mesmo que ele já tivesse terminado. Fica na mente, né? Porque ele terminou a apresentação, mas o cara não deu a nota ainda. Então, perceba você que tudo aquilo que você fala, antes ou depois, contribui para a sua apresentação, ok? Vamos assistir agora uma apresentação de um aluno do ensino médio. Vai lá para a tela. Muito bem, agora que você já assistiu essa apresentação aí do aluno do ensino médio, vamos comentar algumas questões que você pôde perceber também nesse vídeo. Bom, primeira coisa que você percebeu é que, como nós falamos na apresentação anterior, ele estava de terno e gravata. Esse ele estava com o uniforme da escola, porque o regulamento dizia que todos deveriam ir com o uniforme da escola. Isso aqui é uma coisa legal, porque quando nós falamos que todos têm que estar com a mesma roupa, aí a atenção vai ser única e exclusivamente na mensagem que a pessoa está passando. Quando nós não temos esse critério, a roupa sim vai interferir aí, quem sabe, na visualização e nos ruídos que a sua mensagem vai transmitir para quem estiver assistindo ou para quem estiver fazendo o julgamento da sua apresentação. Outra coisa que você pode perceber também é que o tom de voz dessa apresentação foi praticamente a mesma. Tá? Poucas vezes o tom de voz mudou. E você percebe também que o texto era decorado. Em nenhum momento você vê esse aluno olhando para o texto. Tá? Isso é bom? Para ele foi bom porque ele venceu. Mas não é o ideal. Tá? Se esse aluno ele se perde no texto, ele tem um perigo muito maior de não saber para onde voltar, porque ele não sabe em que parte do texto está. Então, por isso, é bom acompanhar o texto com os olhos, aqui no púlpito, né, na tribuna, e também ir tendo essa interação com a plateia ao mesmo tempo. O gesto que ele fez foi muito pouco, ele levantou a mão uma ou duas vezes, no geral, não teve gesticulação nenhuma, e isso acaba dando um pouquinho de vazio à apresentação, por quê? É a apresentação da pessoa,
Imagine, você fica escutando e a pessoa quase não se mexe, de repente você acha que é uma estátua que está falando. Então, você tem que gesticular, mas você não pode esquecer que aquele gesto tem que estar de acordo com aquilo que você está falando, ok? E uma coisa interessante que esse aluno usou e o outro também usou, e eu falei já que no outro podia, né? Que o outro ele fez tipo um versinho no final, aqui ele termina com a frase de efeito. Isso aqui também é interessante, você pode utilizar no seu texto uma frase de efeito para concluir a sua mensagem. Eu aqui, no meu texto, que depois vocês vão ver, eu terminei assim, com uma frase de efeito. Uma frase de efeito é aquela frase que é bem conhecida, mas que você utilizou ela de acordo com o contexto a seu favor, ok? Então, essas são as questões que nós percebemos nessa oratória. Nós vamos assistir agora uma terceira oratória de um aluno universitário agora, de um universitário que também venceu, mas que também nós percebemos alguns detalhes. Então, vamos lá para essa apresentação. Dá uma pausa nesse vídeo e vai para a listinha da descrição, assiste o terceiro vídeo lá, universitário. Muito bem, então aí você percebeu nesse terceiro vídeo como a pessoa que apresentou foi um pouquinho mais consciente do texto que estava apresentando, até mesmo pela temática e até mesmo pelo seu conhecimento, ele pôde produzir um pouquinho mais desenvolto. O que eu quero dizer com isso? Lembra que os outros dois, eles tinham um texto decorado. Esse aqui ele não tem um texto decorado, ele conhece o texto, ele sabe do que ele está falando. Só que mesmo assim, ele tem o contato com a plateia e está acompanhando o texto. Então, se você perceber, a todo momento ele está olhando no texto. Por quê? Porque ele não confia somente na memória dele. Está acompanhando o texto e tendo interação com o público. Você vai perceber também que em vários momentos ele está passando o dedinho assim, ele está descendo, né? Então, se ele se perder, quando ele voltar para cá, ele sabe exatamente em que lugar ele está da sua apresentação. Tá? Então, é importante que você tenha esse contato sempre com o público, mas não esqueça do seu texto. Não é para decorar. Por mais bonito que fique aquele texto decorado, não é isso que é um texto de oratória. Ok? Outra coisa interessante que a gente precisa perceber que logo que ele entra, ele começa a falar do aniversário da mãe dele, que está ali, coisa e tal. Isso não é comum. Geralmente, a primeira coisa que a gente fala já é a abertura do nosso texto de oratória, aquele cumprimento geral, né? Bom dia, senhores professores, caros colegas, senhores jurados. E aí você fala o título ou o tema da sua apresentação e já começa. Sempre tem uma saudação inicial, mas a partir do momento que você começa a falar, o tempo começa a correr. Eu não sei qual foi o critério ali, mas normalmente, quando você começa a falar, o tempo já corre. É óbvio que quando você começa aquele início que ele fez ali, aquilo é um quebra-gelo, né? Ele começa a falar ali em um tom bem mais tranquilo, arrumando o paletó, e aí, quando ele começa para valer, ele já fez aquele quebra-gelo, ele já está mais tranquilo. Você vai perceber também que os gestos que ele faz estão de acordo com aquilo que ele está falando, não sai tão automático, ele está sempre olhando para o público, como eu falei, né? E uma coisa que ele faz, que eu achei bem legal, que ele cita músicas, ele traz citações de escritores conhecidos, citações de pessoas conhecidas dentro do texto. Isso faz que o texto tenha um peso muito simbólico para a pessoa que vai fazer a análise ou julgamento do mesmo, ok? Então, isso é interessante a gente ter em mente, ok? Mas, antes de passar adiante, eu quero trazer aqui um outro vídeo, só que agora não de uma oratória, é de um professor de oratória, é um vídeo bem curtinho, onde ele dá algumas diquinhas de oratória. Então, é um vídeo bem curto, você dá uma pausa novamente aqui nessa aula, e assiste o vídeo e depois você volta para cá. Beleza? Muito bem, agora que você já prestou atenção aí nas dicas desse professor, nós vamos ver quais são os critérios
que serão exigidos dentro do concurso de oratória. Tem uma lista de critérios, são 5 critérios que serão avaliados de 0,5 até 100 em cada um deles. Então, eu vou mostrar na tabelinha, vocês vão analisar juntamente comigo e depois vocês vão receber também essa tabelinha aí no seu WhatsApp. Então, vamos lá para os critérios para você se preparar baseado naquilo que está por vir. Muito bem, então aqui você tem todos os critérios da avaliação do concurso de oratória. Dentro da postura, que é o primeiro critério, o que vai estar sendo avaliado são esses itens aí. Não vou ler um por um aqui, mas você pode ler, porque esse material você vai receber aí no grupo do WhatsApp. Então, postura, nós temos aí esses elementos. Fidelidade ao tema. O tema é o jovem e o seu papel como cidadão na sociedade. O tema nós já falamos para você. É dentro dessa linha que você vai produzir o seu texto. Né? E falando em produzir o seu texto, o item C é o conteúdo, né? Como é que é o seu texto em relação ao conteúdo. Tem esses itens que vão ser avaliados. E aí o item D é o item aí, quem sabe, mais importante, que é a sua apresentação. O texto é importante, mas a sua apresentação também é muito importante, porque é ela que vai fazer emocionar aí o seu público. E o tempo é o critério E, né? O tempo mínimo 2 minutos, tempo máximo 4 minutos. Se você ficou entre 2 e 4 minutos, você tem a pontuação máxima nesse critério. E aí no final você tem aqui a planilha de avaliação. Lembra que eu falei? Nós vamos ter 3 jurados. Eu não vou ser nenhum dos 3 jurados, mas eu vou estar auxiliando os jurados, ok? Então, neste quesito aqui de avaliação, eu não vou dar a nota. Eu vou dar a nota em outro quesito. Tá? Então, o que os jurados vão fazer aqui? Eles vão avaliar a tua apresentação baseado nesses critérios. A sua postura, então ele vai circular a nota que ele acha que você merece, de 0,5 até 10. Então você tem uma escala aí de 20 possibilidades dentro de cada um dos 5 critérios. E perceba uma coisa muito importante. Como é um concurso e a análise que os jurados fazem é uma análise subjetiva, contra a opinião dos jurados, não vale nenhum apelo. Você pode não concordar com o resultado que eles chegaram, mas não vale nenhum recurso, porque é a opinião deles que conta neste contexto. Então, aqui, essa folhinha você vai estar recebendo também para que você acompanhe e vá se preparando de acordo com esses itens que estão aqui acima. Maravilha? Muito bem, agora que você já sabe aí todos os critérios para fazer a sua oratória, todos os critérios que serão avaliados, já sabe como montar o seu texto, o tamanho do seu texto, o tema, o tempo que isso tem que durar, você já sabe então que agora é com você. Né? Você acompanhou aí os critérios e é você que vai estar colocando a mão na massa para fazer uma boa apresentação, ok? Mas como é que eu vou fazer, professor? Então, resumindo rapidamente, como é que você vai fazer essa apresentação? Primeira coisa, começa já nesse fim de semana, monta o seu texto e daí você vai praticando, ok? Essa é a primeira coisa. Pratica durante esse mês e depois você vai gravando alguns vídeos aí até o dia de enviar e você vai ver qual ficar melhor, você envia depois. Maravilha? Essa é a primeira dica. Eu vou deixar aqui para vocês também 3 outros links, que esse é um curso de oratória. Cada vídeo dá mais ou menos 1 hora. É óbvio que você não vai assistir tudo hoje, nem é para fazer isso. Mas ele vai ficar como conselho para vocês, quando futuramente você tiver um tempinho, você assiste esses 3 vídeos que vão te ajudar. É um outro professor de oratória que vai te dar outras diquinhas muito importantes para a sua apresentação. Maravilha? Então, vai ficar tudo certinho aí, desde o começo, estruturadinho, o que você precisa fazer para que você possa criar um bom texto de oratória e também fazer uma boa apresentação. Lembrando que, obviamente, isso requer um pouquinho de prática e é isso que a gente tem que estar falando para você.
faça isso todo dia. Pratique um pouquinho, construa o seu texto, logo que puder, e aí já vá praticando, ok? E como nessa disciplina tem o nome de Comunicação e Tecnologia, nós vamos trabalhar com muita tecnologia. Quem sabe você não domina tudo. Diz por aí que o jovem domina a tecnologia. Vamos ver se a tecnologia não domina esse jovem. Mas, se não for o caso, o que nós não podemos fazer é nos render. Nós precisamos sobreviver a nós essa pandemia, na disciplina de Comunicação e Tecnologia. Nos vemos na próxima aula!